Seja bem-vindo a mais este vídeo do canal Investimentos e Finanças. Hoje venho falar para vocês sobre mais um Fiagro, o VECRA11. Fiagro que vem pagando um ótimo dividend yield, no entanto vem atravessando alguns problemas com inadimplência. Trataremos desse assunto e muito mais nesse vídeo. Se esse assunto é do seu interesse, acompanhe até o final, deixando seu like caso goste e se inscrevendo no canal para sempre curtir mais vídeos como esse. Lembrando que o canal Investimentos e Finanças não faz qualquer recomendação de investimentos, apenas analisa ativos com caráter meramente exemplificativo e ilustrativo. O Fiagro Vectis da Taragro tem a gestão pela gestora Vectis, aliado aí à experiência e expertise do Data Agro no dia a dia do agronegócio. É um Fiagro que investe em papéis e poderá investir em toda a cadeia do agronegócio, seja desde o produtor de insumos, produtor de grãos, até a agroindústria, distribuidor ou qualquer outro participante deste elo, desde que ligado ao agronegócio. A data de início desse Fiagro foi 29/12/2021, portanto aí já vai para 2 anos de existência, e o fundo possui um prazo de duração indeterminado, negociado com o ticker VCRA11, o VECRA11. Este fundo possui uma taxa de administração de 1,3% ao ano sobre o seu patrimônio líquido. É uma taxa acima da média de mercado, no entanto, para compensar não há cobrança de taxa de performance. Começarei aí a analisar esse fundo através do seu rendimento, principalmente o rendimento que teve no último mês, em julho de 2023 e que é pago agora no início de agosto, que foi de R$ 1,19 por cota. Esse rendimento representou o equivalente a 109% do CDI, sendo que teve retorno de 1,17% com base na cotação média da emissão do ativo, que gira em torno de R$ 102. Se nos basearmos pelo valor da cotação da Datacom, este yield sobe para 1,23%. O Fiagro, em seus relatórios gerenciais, gosta de fazer essa observação, gosta de fazer essa comparação, esse yield, com base na cotação das emissões, na cotação média das emissões do fundo, buscando demonstrar aí o retorno que quem investe lá desde a emissão tem conseguindo com este investimento. Podemos ver aí que os dividendos vêm sendo pagos em ótimo patamar, variando aí de R$ 1,50 para R$ 1,19 desse mês, chegou a pagar R$ 1 também em fevereiro. No entanto, vem oscilando nesse range aí de R$ 1 a R$ 1,50. Isso nos últimos 12 meses, onde pagou R$ 16,23 por cota, se somarmos aí todos os pagamentos. O fundo faz um comparativo aí entre o retorno da taxa DI e o retorno do fundo, e podemos ver que o fundo vem retornando sempre acima da taxa DI, bastante acima. Com isso, o fundo vem retornando 109, 110, chegou a retornar inclusive 144% da taxa DI no mês de outubro passado. Se considerarmos ainda que esse retorno do fundo agro é isento de imposto de renda e que o investimento direto em DI, em renda fixa, é tributado aí no mínimo em 15%, podemos ver que o retorno do fundo é muito maior ainda em comparação ao DI. Chegou a retornar inclusive 169% no último outubro e neste mês de julho 128% da taxa DI. Isso baseando na cotação das emissões. Se pegarmos a cotação atual, esse retorno é ainda muito maior. Podemos ver nessa tela o retorno com base nas cotações de mercado, sendo que no último Datacom, como o fundo contava com deságio de menos 5,89% na sua cota patrimonial, o retorno foi de quase CDI mais 7%, um excelente retorno, conforme já dito, livre de imposto de renda. O valor patrimonial do fundo é de quase R$500 bilhão, 472 milhões, e o valor patrimonial da cota hoje está em R$ 102,85, portanto está sendo negociado a 0,94 vezes o seu patrimônio, um desconto aí de aproximados 6%. O número de cotistas ainda é baixo, apenas 5.337 cotistas, e que se reflete na baixa liquidez média diária, de pouco mais de R$ 500 mil ao dia. É um fundo que, embora venha performando bem, pagando um rendimento médio de 1,35, ainda está fora do radar da maioria dos investidores, está fora do radar do mercado, ainda não está naquela hype, conforme acontece com alguns outros fiagros. Partindo então para a análise da carteira do VECRA, hoje ele possui 9% em caixa,
que está alocado em CDI, possui ainda 13,2% em CRAs indexados a IPCA+, com uma taxa média de 9,3%, IPCA mais 9,3%, e ainda possui CRAs e CRIs indexados ao CDI no patamar de 77,8% do PL do fundo. O yield médio desse CDI é CDI mais 5,3%. O fundo possui uma excelente diversificação por setor, sendo que 16,8% está em produtor de grãos e 14,1% em produtor de café, possuindo exposição em diversos outros setores em fatias menos relevantes para o fundo. Então, conforme a gente já viu antes, quanto aos indexadores, aí a maior parte está em CDI, 77,8%, seguido de 13,2% IPCA e 9% no Selic, que é o caixa do fundo. O fundo está presente em todas as regiões do país, estando hoje com exposição a 12 estados do Brasil. Olhando mais de perto a carteira de ativos, podemos ver que além do ativo de número 16, que é a renda fixa, ali, que é a Selic, o caixa do fundo, o fundo possui ainda exposição a um CRI, que é com a Serpasa, um CRI indexado ao CDI, que representa 2,1% do PL do fundo. Serpasa aí que vem enfrentando algumas dificuldades com pagamento e é bom a gente ficar de olho nessa operação que pode eventualmente dar algum problema aí no futuro. E além desse CRI, o fundo possui ainda 14 CRAs, sendo que os 3 de maior relevância representam aí o primeiro 12,8% do PL do fundo, o segundo 12% e o terceiro 9,8% do PL do fundo. Os 3 estão indexados ao CDI. Observando esses 3 ativos de maior relevância, me causa um pouco de preocupação a grande concentração nesses ativos. Essa concentração entre 10%, 12%, quase 13% ali, o principal devedor, para mim deve ser tratado com um pouco de cautela e acredito que o fundo deve trabalhar para diluir um pouco essa concentração nesses 3 ativos. No mais, ali do quarto em diante, com 6, 5, 6,5%, já está num patamar razoável que não gera tanta preocupação assim. Gostaria de destacar para vocês esse ativo número 8, que é um CRA com o grupo APR, que é um CRA que vem dando problema de inadimplência. Já há alguns meses não vem pagando. Eu gostaria de trazer para vocês aí os últimos acontecimentos, os últimos fatos aí que foram divulgados a respeito dessa inadimplência. Podemos ver então que o PL desse CRA é 5,5, então ele representa 5,5% do patrimônio líquido do fundo. Sempre é complicado quando existe alguma inadimplência, no entanto a gente pode observar que o fundo está com desconto exatamente de 6% em seu patrimônio líquido. Então essa inadimplência já está precificada na cotação do VECRA 11, o que é muito bom, principalmente pelo fato de, como eu vou mostrar aí na sequência, certamente o fundo não vai tomar o calote de 100% dessa dívida. O fundo está trabalhando para receber e já tem algumas notícias referente a isso. Esse CRA do grupo APR possui algumas garantias, sendo aí penhor rural, alienação fiduciária, aval, fundo de despesas e fundo de reserva. Esse grupo é formado por uma família de produtores que são pessoas físicas, no entanto é um pessoal forte, sendo que possuem 13,5 mil hectares de terra e planta anualmente aproximadamente 6 mil hectares, sendo que desses 6 mil, apenas 365 são arrendados. Então, os sócios desse grupo são pessoas que possuem posses, que têm um patrimônio vultuoso e, como a gente viu nas garantias, eles são avalistas do fundo, do grupo, são avalistas deste CRA. O fundo divulgou agora, no último dia 7 de agosto, um fato relevante atualizando o mercado quanto a esta operação. Podemos ver que foi votada e aprovada a antecipação da operação, vencimento antecipado da operação, e que após a comprovação do registro da alienação fiduciária de um imóvel, o valor de 4 milhões foi direcionado à amortização parcial da operação. Então 4 milhões já foi direcionado aí para quitar parcialmente essa operação. Além disso, foi informado aqui que em junho foi entrado com uma execução de título com pedido de arresto de bens em face dos devedores e dos avalistas. Portanto, já existe uma ação de execução em face do grupo aí que compõe o CRA. Ainda o fundo divulgou nesse mesmo fato relevante a atualização quanto a esse processo, informando que foi consultado via sistema Bacenjude e foi localizado 12 milhões na conta dos executados, e que esse valor encontra-se atualmente bloqueado.
Portanto, aí 12 milhões mais aquele 4 milhões que foi dito anteriormente, já são 16 milhões aí que serão destinados possivelmente para o abatimento parcial deste CRA. Além disso, foi informado que houve alienação fiduciária sobre imóveis registrados em 3 matrículas, conforme consta aí na tela, do cartório de registro de imóveis da comarca de Várzea de Palma, Minas Gerais, sendo que essa alienação fiduciária encontra-se devidamente registrada e apta para posterior execução. Portanto, a gente pode ver que, embora tenha havido esse problema, a coisa está se resolvendo, o fundo já possui aí algumas garantias de recebimento ao menos parcial, que vai cobrir aí boa parte do prejuízo. Além disso, acredito que com essas alienações aí dos imóveis, certamente o fundo não vai sair no prejuízo. Vai ficar aí algum tempo com atraso, sem receber, no entanto, ao que nos parece, receberá tudo, certamente com os devidos juros e acréscimos legais. Podemos ver que esse 5,5% do PL do fundo representa 26 milhões de reais. E pesquisando na securitizadora, podemos ver que o valor da emissão desse CRA foi de 40 milhões de reais. Portanto, o VCRA possui aproximadamente 65% desta emissão, sendo então que a maior parte desses valores bloqueados serão convertidos em favor do VCRA, para abater aí parte desta operação. É sempre importante a gente ter em mente, eu gosto de alertar nos vídeos, que esse tipo de operação que investe em crédito sempre vai ter inadimplência, sempre vai ter algum problema que outro, e que isso vai se resolvendo através das garantias, de execuções, faz parte do negócio. E quem investe nesse tipo de ativo tem que estar ciente disso, saber que a cotação vai oscilar em função dessas inadimplências e tomar cuidado para não sair vendendo sempre um ativo a cada notícia ruim que possa aparecer. Conforme a gente já viu, o fundo já está descontado como se fosse tomar o calote de 100% desse CRA, então ele já está descontado no valor desse CRA e ainda com acréscimo. No entanto, a gente já pôde perceber que ele vai receber boa parte, se não tudo, ainda com juros e correção. Isso fica claro aí a gente observando esse gráfico, onde a gente pode ver que de um ano atrás até março desse ano aproximadamente, o fundo girava ali em torno de 106, 105, 107 reais, até que houve essa inadimplência. E na contramão do mercado, que subiu a partir de março, o fundo começou a cair bastante a partir de março, sendo que há um ano atrás chegou a bater aí praticamente 113 reais. Essa desvalorização nos últimos 12 meses é de aproximadamente 10%. Então a gente pode ver que talvez houve um certo exagero aí do mercado em função do problema que o fundo teve com esse CRA. Destaco ainda nessa tela o dividend yield de 16,82% nos últimos 12 meses. Quanto aos 3 principais CRAs do fundo, como eu disse anteriormente, a exposição é bastante relevante nesses CRAs e vamos olhar aí a questão da garantia que o fundo possui quanto a este recebimento. O principal CRA, que é o Grupo Ruiz, o fundo possui uma alienação fiduciária de imóveis rurais que corresponde a 125% da dívida em caso de uma liquidação forçada. Além disso, possui aval dos sócios, cessão fiduciária de recebíveis, fundo de despesas e fundo de reserva. O segundo CRA de maior relevância é o Brasil Biofuels, e as garantias que o fundo possui são ali aval dos sócios, alienação fiduciária de equipamentos, alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de recebíveis, fundo de reserva e fundo de despesas. Os recursos captados nessa CRA foram destinados aí para a finalização da construção de uma usina termoelétrica e da mesma forma aí podemos ver que as garantias são bastante robustas. O terceiro CRA em relevância dentro do fundo é o CRA Norte Agro. As garantias que o fundo possui também é uma alienação fiduciária sobre imóveis, além de aval e cessão fiduciária de recebíveis. Esse grupo possui um total de 10 mil hectares de terras próprias, além de operar em mais 5 mil hectares de terras arrendadas. O valor captado com esse CRA se destina aí à implantação de sistema de irrigação para algumas fazendas para mitigar riscos climáticos e aumentar a produtividade. E bastante interessante que esses investimentos serão utilizados justamente na fazenda que foi dada como garantia, o que certamente vai aumentar o valor desta garantia, deixando ela ainda mais robusta. Este foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado.
Se gostou, deixe seu like, comenta, compartilha e não deixe de se inscrever no canal para curtir sempre mais vídeos como esse. Um abraço e até o próximo!